Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus. Quando surgiu então o Espírito de Deus? No início de toda a criação, no início de toda a história. Às vezes nós, por lermos Atos 2, podemos cair no erro, no engano de achar que o Espírito Santo apareceu no cenário mundial naquele momento. Mas como na primeira página da Bíblia, nós encontramos aqui o Espírito de Deus. E ele não estava parado. A Bíblia diz que ele se movia. Neste texto bíblico, fica demonstrado que o Espírito Santo vem atuando neste mundo desde a sua criação, desde o início de tudo. A terra não tinha forma, como nós vemos hoje, o sol, a lua, o mar, a natureza que nos encanta, não tinha toda essa belezura, essa formação, mas o Espírito Santo ele não estava ali parado, ele estava se movendo. Então vamos meditar e refletir sobre as ações do Espírito Santo. Vamos conhecer o nosso Deus Espírito Santo, porque muitos caem no erro, no engano de que o que ele fazia, o que ele fez em toda a história da humanidade não acontece mais. São classificados como as pessoas que cessaram de acreditar. Os cessacionistas dizem que não há mais cura, não há mais alguma revelação ou alguma manifestação da palavra de Deus. A revelação que nós temos, maior de todas, tem que estar em total acordo com a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo, ele nunca, jamais vai ficar parado. Ele vai sempre se mover. Quem éramos nós antes de o Espírito Santo habitar na nossa vida? E a Bíblia diz que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Não devemos nos encher com o vinho, com a embriaguez ou com qualquer outra coisa que possa tomar o lugar do Espírito Santo. Mas Paulo nos adverte: enchei-vos do Espírito. Quem éramos nós sem o Espírito Santo de Deus? Éramos como a terra, sem forma e vazios, em depressão, oprimido, angustiado, aflito, abatido, preocupado, sem saber, como uma folha que o vento leva para qualquer lugar. O vento bate na folha e leva a folha para qualquer lugar. Mas quando nós demos ali a oportunidade de o Espírito Santo entrar no nosso coração, mudar os nossos hábitos, os nossos costumes, os nossos desejos, as nossas vontades, como Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí nós passamos a ser o templo e morada do Espírito Santo. Se nós vermos aqui o mover
do Espírito Santo da criação, deste versículo que nós lemos, até Cristo aparecer na terra. Número 1, da criação até Cristo, o Espírito Santo agiu por meio dos homens que Deus levantava para liderar o seu povo. Nós vemos sacerdotes sendo cheios do Espírito Santo. Nós vemos o período dos juízes, quando o povo clamava a Deus, Deus ia lá e enchia alguém, e aquele juiz, libertava o povo. Nós vemos a história de Sansão carregando uma porta da cidade nas costas, vendo ele matando ali vários homens, naquela força. Não é força comum de homem, mas é porque ele tinha uma força sobrenatural. Ele estava ali então cheio para proteger ali o ambiente, para proteger ali a sua família, para não deixar o inimigo vir e arrasoar com tudo. Eles protegiam os profetas. Eles não falavam de si mesmos. Jeremias, Isaías, Ezequiel, Elias, Eliseu. Tantos milagres que aconteceu na vida de Elias, por Eliseu. Quantos milagres, por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Reis, próprio Saul, primeiro rei de Israel, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo e começou a profetizar. Davi era cheio do Espírito Santo, Salomão era cheio do Espírito Santo. Foram pessoas que erraram, mas em algum momento eles foram ali cheios, tomados pelo Espírito Santo. A sabedoria de Salomão, que vinha vários povos de outras nações conversar com ele, é porque ele era cheio do Espírito Santo. Neste período, o Espírito de Deus se manifestava de forma esporádica, capacitando pessoas para guiar, exortar e liderar o seu povo. Capacitou, vamos ver aqui alguns exemplos, José no Egito. Como alguém que não era egípcio consegue governar tão bem? Como alguém que passa 13 anos no Egito, escapando ali das tentações, consegue permanecer fiel a Deus, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Vemos também os engenheiros na construção do tabernáculo. A Bíblia diz que Bezalel foi cheio do Espírito. Bezalel, que trabalhava ali com ouro, com prata, ali preparando os utensílios do templo, ele foi cheio do Espírito Santo. Vemos que ser cheio do Espírito Santo não é só profetizar, falar em línguas, rodar, pular. Bezalel nem pregava. Bezalel era um artesão e a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Como é que Moisés lidera o povo daquela forma, meus irmãos? 2 milhões ou mais de pessoas com mansidão, com paciência, conversando com Deus, é porque ele era cheio do Espírito Santo. Josué, o seu sucessor, como é que ele entra ali, guerreia, invade ali aquelas nações e adverte o povo, orienta o povo, se ele não fosse cheio do Espírito Santo. O livro de Josué fala isso. Então nós vemos aqui o mover do Espírito Santo durante todo o Antigo Testamento. Todos os profetas, todos esses reis, todos esses líderes, eles eram cheios do Espírito Santo. Vamos ver então quando Jesus Cristo, personificado o próprio Deus, a Bíblia diz que nele continha toda a plenitude de Deus. Não podemos ver a Deus com os nossos olhos carnais,
Mas Deus, ele se fez homem, ficou pequeno, ficou como nós, e nele habitava toda a plenitude de Deus. Devia naquela época ser maravilhoso, irmãos, sentar para conversar com Jesus, ser ensinado por Jesus, aprender aos pés de Jesus. E logo no nascimento dele, o que é que o anjo fala? Maria, você conceberá do Espírito Santo. Glória a Deus. Você conceberá e dará luz através do Espírito Santo. O nascimento de Cristo, glória a Deus, foi obra do Espírito Santo. O Espírito Santo agiu de uma forma maravilhosa na vida de Cristo. Jesus Cristo, ele fala, o Espírito está sobre mim, ele me ungiu, ele me levou a proclamar boas novas aos cativos, a dar vista aos cegos, os surdos ouviam, os mudos falavam, os leprosos eram curados, pessoas eram ressuscitadas, porque o Espírito Santo estava sobre Jesus, o homem Jesus, o Espírito Santo estava sobre ele. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, como descreve aqui Mateus, descreve Lucas. Teve o seu ministério aprovado pelo Espírito de Deus, expulsava demônios porque estava cheio do Espírito de Deus, venceu a tentação cara a cara com o diabo ali no deserto, quando naquele diálogo o diabo, querendo usar a palavra de Deus fora de contexto, ele, por estar cheio do Espírito Santo de Deus, ele vence o diabo, mesmo estando ali com fome, fraco, a sua matéria ali, depois de tantos dias de jejum, Jesus se encontrava debilitado. Mas Jesus vence o diálogo porque estava cheio do Espírito Santo. Venceu o diabo porque estava cheio do Espírito Santo. Ele pregava cheio do Espírito Santo. Quando iam lá para prender Jesus, alguns soldados, a mando dos fariseus, eles voltavam e retornavam e diziam: não dá para prender esse homem. Ninguém ensina, ninguém fala como ele fala, porque ele pregava cheio do Espírito Santo. Prometeu enviar o Espírito Santo para habitar conosco e em nós. Jesus se entregou para realizar a obra da redenção pelo Espírito Santo. Ascendeu aos céus, depois de dar por meio do Espírito Santo o comissionamento aos seus apóstolos. Ele orienta ali, depois de ressuscitado, que enviaria um consolador, um outro consolador, como se estivesse dizendo: se é agradável a minha presença aqui com vocês, eu vou enviar o Espírito Santo para morar dentro de vocês. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E este Jesus está conosco, morando em nós, habitando em nós. Então nós temos visto que o Espírito Santo em toda a história da humanidade, nós temos visto aqui a ação do Espírito Santo em todo o ministério de Jesus Cristo. Então eu não consigo raciocinar uma paralisação do mover, do agir do Espírito Santo. Ele não mudou, assim como ele foi no passado, assim como ele foi na vida de Jesus. E Jesus disse: vocês farão obras maiores. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Espírito Santo que tem o seu fruto de paz, de mansidão, de longanimidade, de amor, de temperança, que tem os seus dons, ele está aí para distribuir para a igreja. Basta alguém buscar, basta alguém dar liberdade ao Espírito Santo.
e quando Jesus ele vai ao céu. Vamos ver aqui então como é que ficou. Será que o Espírito Santo continua se movendo como ele se moveu desde a fundação do mundo, desde o Pentecoste até o arrebatamento da igreja? O Espírito Santo tem habitado na igreja, a qual é o corpo de Cristo. O Espírito Santo habita individualmente em cada crente, fazendo do nosso corpo o santuário onde Deus habita. Glória a Deus! E ele só pode habitar em um ambiente limpo, em um ambiente puro, de santidade. Ele não divide o nosso corpo com a prostituição, com o adultério, com a mentira, com a fofoca. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Ele tem ciúme da nossa visão, do que a gente fala, do que a gente ouve, do que a gente pega, por onde a gente vai, dos nossos pés. O Espírito Santo ele tem ciúme, ele não divide o corpo onde ele habita. Glória a Deus. Ele não divide, ele tem ciúme. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne a partir do dia de Pentecoste, cumprindo a promessa do Pai, a que Jesus se referiu e ratificou. O Espírito capacitou individualmente cada crente, guiou a igreja primitiva na evangelização do mundo e distribuiu os dons espirituais à igreja de Cristo. Percebe que Pedro agia de uma forma, que Filipe agia de uma forma, que Tomé agia de uma forma, que Tiago, que João. Mas quando eles ali receberam o Espírito Santo para morar e habitar dentro deles, eles passaram a ter ousadia. Aquele que se escondeu, negando que não andava com Cristo, que não conhecia Cristo, ele ali faz um discurso maravilhoso, usando o Antigo Testamento. Louvado seja o nome de Deus. O que está acontecendo aqui é aquela profecia lá de Joel, porque o Espírito Santo tinha também usado Joel para profetizar. O mesmo Espírito estava ali em Pedro. E a Bíblia diz que 3.000 almas, na primeira pregação de um cheio do Espírito Santo, se convertem a Jesus Cristo. O Espírito gera nos crentes do seu fruto. Se o Espírito Santo habita em nós, nós temos que ser manso, humilde, nós temos que ter o fruto dele, porque ele está habitando em nós. Ele sela o crente para o dia da redenção. Alerta a igreja sobre os últimos tempos. Exorta, adverte e fala constantemente como a igreja de Cristo. Prepara a noiva para o encontro com o noivo e como a igreja anseia para que este encontro aconteça logo. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele está aí te incomodando para você ter um encontro com o noivo. Glória a Deus, é a função dele, é te preparar, é nos preparar, é preparar a igreja para evangelizar, para falar de Jesus, para ter vontade, para amar o próximo. O que éramos nós sem o Espírito Santo? Éramos vazios como a terra, era sem forma como a terra do começo, porque nós somos a terra, nós fomos feitos do pó da terra, do barro. Glória a Deus. Então este versículo ele simboliza muito o que éramos, o que era nós sem o Espírito Santo, sem forma, vazio e em trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Porém, uma vez que o mundo é habitado por pessoas criadas por Deus, o Espírito Santo quer não só se mover, como também habitar em nosso coração. Ele habita conosco
e se move no meio da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer se mover no seu bairro, no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, onde houver trevas, onde houver alguma coisa sem forma, vazio, aonde houver, Ele quer se mover. Se você permitir que Ele habite no teu ser, mude o teu ser, mude a tua história, o Espírito Santo vai continuar a se mover e Ele vai trazer luz ao nosso bairro, Ele vai trazer forma à nossa cidade. Glória a Deus! Tudo vai deixar de ser sem forma, vazio e em trevas, porque Ele é luz. Por onde Ele passa, coisas boas acontecem. Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.